Até onde uma mãe seria capaz de ir para proteger ou vingar seu filho? No caso de hoje, vamos conhecer a história de Miriam Rodrigues, uma mulher que, diante da dor de perder sua filha, transformou seu luto em força e sua determinação em uma verdadeira missão. Contra um dos cartéis mais perigosos do México, Miriam se tornou uma justiceira, desafiando os limites da coragem e da perseverança. Hoje, você vai descobrir como essa mãe comum enfrentou o medo, se tornou uma investigadora implacável e provou que, quando se trata de proteger a memória de quem amamos, o amor é uma arma mais poderosa do que qualquer outra. Essa é a história de Miriam Rodrigues. A história de Miriam Rodrigues. Miriam Rodrigues nasceu em 5 de fevereiro de 1960, em uma cidade chamada San Fernando, no estado de Tamaulipas, no México, onde viveu uma vida normal, trabalhando em 2 empregos para sustentar seus 3 filhos. O estado de Tamaulipas é um dos que mais sofrem com o tráfico de drogas, pois, além de sua proximidade com a fronteira dos Estados Unidos, ainda conta com diversas estradas de terra sem fiscalização, algo perfeito para transportar as drogas. Porém, Miriam possuía um amor pela cidade onde nasceu, e mesmo que essa cidade fosse tomada por traficantes e cartéis, ela nunca iria sair de lá. Durante o período de 2007 a 2012, cerca de 60 mil vidas mexicanas foram tiradas pelas mãos de cartéis, uma violência que apenas crescia com o tempo. Então imagine morar em uma das cidades que os cartéis comandam. Com a teimosia de Miriam, um de seus filhos falou que não aguentava mais morar em uma cidade que sentia um medo constante de morrer por apenas andar na rua. Então ele logo se mudou. Porém, Miriam ainda falava que nunca se mudaria de sua cidade natal. Uma de suas filhas, chamada Karen Alejandra Salinas Rodrigues, de 20 anos, decidiu que iria ficar com a sua mãe para terminar os estudos e ajudar ela com a sua loja. Infelizmente, essa decisão a levaria para um destino terrível. Em 2012, Karen estava voltando de seu trabalho quando foi sequestrada pelos Los Zetas Cartel, conhecidos por sua violência, que inclui sequestro, tortura, decapitação e outros tipos de assassinatos. Los Zetas ficou tão temido dentro do país que até o governo tinha medo de se meter com eles. Logo, os homens desse cartel faziam o que bem entendiam dentro do território mexicano. A certa altura, eles foram o maior e mais expansivo cartel de drogas do México em termos de presença geográfica, ultrapassando seus rivais, o cartel de Sinaloa de El Chapo, em território físico. Esse cartel ficou tão conhecido por seus sequestros que bancos regionais começaram a oferecer empréstimos para as pessoas pagarem os resgates. Karen estava voltando do seu trabalho, dirigindo sua caminhonete vermelha, quando 2 outras caminhonetes brancas a cercaram. Eles arrancaram ela de dentro do carro e jogaram ela em suas caminhonetes. Eles a levaram para a sua casa e lá amarraram ela. Seu tio estava indo para a mesma casa, pois tinha algumas coisas para falar com a mãe de Karen. Quando entrou, encontrou vários sicários dos Los Zetas, armados. Eles logo o ameaçaram e levaram os 2 para um lugar deserto. O tio de Karen foi liberado por algum motivo que nunca foi revelado, mas a mulher acabou ficando. Karen não tinha nenhuma ligação e nunca tinha feito nenhum tipo de comentário ou postagem nas redes sociais sobre o cartel. Isso deixou todo mundo com a certeza que esse sequestro era apenas mais um para conseguir dinheiro para o cartel. A família Rodrigues não estava disposta a parar até acharem Karen. Porém, nunca conseguiram nenhuma pista, até que uma chamada desconhecida deu todos os passos para recuperar Karen. O cartel ligou para um dos membros da família e disse que eles queriam apenas dinheiro e que se eles conseguissem a quantia certa, Karen voltaria segura para casa. Porém, se eles não entregassem o dinheiro ou viesse um valor menor, Karen seria assassinada da pior maneira possível. Por ser uma quantia absurda e ninguém da família ter aquele valor em dinheiro, eles buscaram um banco e tiveram que fazer um empréstimo para tentar salvar Karen. Miriam e seu marido estavam dispostos a pagar qualquer valor em juros. Eles estavam preocupados apenas com a segurança de sua filha. E por serem cidadãos que nunca tiveram problemas com a justiça e por serem donos de uma loja, o empréstimo foi aceito. Porém, por ser um valor alto, eles teriam que esperar um tempo para que o banco conseguisse juntar aquela quantia de dinheiro físico.
Enquanto eles estavam esperando, era comum receber várias ligações do cartel, ameaçando a vida de Karen. Eles falavam que o tempo estava se esgotando e que a vida daquela mulher estava cada dia mais próxima de ter um fim. Quando o banco liberou o dinheiro, eles receberam uma ligação, e nessa conversa, os membros do cartel deram todas as instruções de como seria feita a entrega do dinheiro. O casal deveria ir sem nenhuma polícia até um local abandonado, deixar a mala de dinheiro lá e esperar em um cemitério próximo. As instruções seguintes. Porém, o casal nunca foi contatado e a mala foi levada. Miriam, a mãe da mulher que tinha sido sequestrada, não estava disposta a desistir de sua filha e pediu para se encontrar com um dos membros do cartel, algo que surpreendentemente eles aceitaram. Eles se encontraram em um restaurante local chamado El Junior e começaram a conversar. Durante essa conversa, o homem começou a pedir mais dinheiro para a mãe, mas agora esse dinheiro seria para ele e não para o cartel, dizendo que se ela pagasse, ele daria informações exatas de onde encontrar a mulher sequestrada. Durante toda a conversa, um rádio de comunicação preto que estava preso na cintura do homem não parava de fazer barulho, com um outro homem se comunicando. Homem esse que ficava chamando por Sama. Sama disse para Miriam que ele não estava com a Karen, mas que ele podia ajudá-la a encontrar, se ela pagasse o valor certo pela informação. No desespero, Miriam aceitou a proposta de pagar $2.000 para que Sama desse o paradeiro de sua filha. Porém, após ela fazer a transferência, os dois homens sumiram e não atendiam mais as ligações de Miriam. 2 dias se passaram, e a mãe apenas ficava mais desesperada, até que ela conseguiu finalmente contatar a gangue que tinha prometido dar o paradeiro, mas eles pediram mais $500 para fazer isso. Algo que Miriam aceitou novamente, pois a vida de sua filha valia muito mais que qualquer valor financeiro. Mas mesmo assim, eles não deram nenhuma informação. E foi nesse momento que a mãe, que já tinha passado semanas sem dormir, preocupada com a sua filha, percebeu que Karen não voltaria para casa e que ela não conseguiria nenhuma informação com os membros do cartel. A partir desse momento, ela resolveu que mesmo que ela não pudesse salvar a sua filha, com certeza iria vingá-la. Miriam Rodrigues já havia escutado diversas histórias, onde outros moradores da sua região que tiveram seus familiares sequestrados iam até a polícia, na qual eles se recusavam a fazer alguma coisa, então ela sabia que se ela quisesse alguma justiça para a sua filha, ela mesma teria que fazer. E é nesse ponto da história que Miriam, uma mãe, se tornou uma detetive de um filme. Ela tinha poucas informações para começar, mas a vontade de buscar justiça pela sua filha era muito grande. Ela sabia que o homem com quem ela se encontrou se chamava Sama, e sabia como era o rosto dele. Ela também sabia que o tio de Karen havia sido sequestrado e liberado. Logo, ela foi questionar ele. Depois de muito tempo o pressionando, ela conseguiu tirar a informação da aparência dos membros que sequestraram ele e a Karen. Ali, ela confirmou que Sama estava envolvido diretamente com o sequestro. Nos tempos de hoje, é comum ter rede social, e foi por elas que Miriam começou a sua busca. Ela entrou no Facebook e vasculhou todos os cantos possíveis e inimagináveis atrás de qualquer informação de Sama. Após muito tempo procurando, ela achou uma foto com um homem que era muito parecido com o homem que ela estava procurando. E do lado dele estava uma mulher com um uniforme de uma loja que vendia sorvetes. Ela entrou no perfil da mulher e depois no perfil da loja onde ela trabalhava e conseguiu achar o endereço da loja, em Cidade de Vitória. Cidade essa que ficava a 2 horas de distância de onde ela morava. Miriam começou a fazer tocaias fora da loja, onde ela analisava todo mundo que entrava e saía de lá. Até que finalmente ela encontrou a mulher da foto, cujo rosto ela já tinha decorado. A mãe, determinada a achar os responsáveis pelo sequestro de sua filha, anotou tudo sobre os horários que a mulher entrava e saía da loja, em quais dias da semana ela ia trabalhar, com quem ela andava. E todos os dias, Miriam estava sentada do lado de fora dessa loja, apenas esperando o momento em que Sama iria aparecer. E como ela suspeitava, esse dia chegou. Sama entrou pela porta da frente da loja e saiu com a mulher. Os dois entraram em um carro e começaram a dirigir. Miriam foi logo atrás e, com muita paciência, ela o seguiu até a casa onde os dois moravam. Pronto, essa foi a primeira pista. Porém, Miriam sabia que isso não ia fazer a polícia se movimentar
E aí que entra o segundo ato dessa mãe. Ela cortou o cabelo, o pintou de vermelho escuro e, com isso, se tornou irreconhecível. Ela vestiu um antigo uniforme, de quando ela trabalhava em uma instituição governamental, e foi de porta em porta no bairro onde Sama morava. Ela estava com uma caderneta e fazia perguntas pessoais para todos que atendiam. O objetivo dela era coletar a maior quantidade de informação possível. O que ela conseguiu. Ela estava orgulhosa de todo o trabalho que teve e levou tudo isso para a polícia. Mas, infelizmente, os crimes e os sequestros em sua região haviam dobrado. E todas as forças estavam focadas em parar esses acontecimentos. E não deram atenção para o caso de Miriam e sua filha Karen, pois pelo tempo, era quase certeza que Karen já estava morta. E as autoridades não tinham mais o que fazer. A mãe voltou decepcionada para casa e por um momento quis desistir da busca. Mas algo dentro dela não deixou. Ela voltou a procurar mais informações sobre Sama, até que conseguiu achar uma foto de Sama com outros membros de sua gangue, mostrando mais uma vez como a determinação de uma mãe pode ultrapassar qualquer limite. Em setembro de 2014, o destino estava para recompensar Miriam por todo o seu trabalho duro, quando Sama entrou dentro da loja de seu filho mais velho, Luiz. No mesmo instante, o Luiz reconheceu Sama e ligou para sua mãe dizendo a coincidência que estava acontecendo diante de seus olhos. Agora, com muito mais informações, a polícia logo prendeu Sama, que não precisou de muito para dar muitos nomes de seus colegas que estavam envolvidos no sequestro. Um desses nomes foi o de Christian José Zapata Gonzalez, um garoto de 18 anos de idade, que logo foi detido e levado para ser questionado. Durante o interrogatório, Miriam percebeu que ele era apenas uma criança assustada e até simpatizou com o garoto. Enquanto os investigadores estavam fazendo as perguntas, Miriam pediu licença para entrar na sala e entregar seu almoço para Christian, e ofereceu comprar alguma bebida para acompanhar a comida. Os policiais não entenderam nada, pois aquele era um dos responsáveis pelo sequestro de sua filha. E mesmo assim, ela estava demonstrando empatia pelo garoto? Miriam disse a esses policiais que mesmo que aquele garoto tivesse cometido um crime terrível, ele ainda era apenas uma criança, e ela ainda era uma mãe. Christian ficou comovido com a ação da Miriam, e a partir daquele momento, foi totalmente diferente no interrogatório, chegando a contar o paradeiro de Karen. E disse algo que mesmo que Miriam, em seu subconsciente já sabia, a deixou devastada mesmo assim. Christian, eu posso te levar até o sítio onde eles os mataram e enterraram os corpos. Os cadáveres provavelmente ainda estão lá. Algo que fez Miriam cair em prantos no mesmo momento. O sítio. Christian José direcionou as autoridades diretamente a um sítio abandonado perto de San Fernando, Tamaulipas. O lugar estava completamente destruído, repleto de objetos quebrados e marcas de balas nas paredes. Miriam foi junto com a polícia até esse local, e depois que as autoridades declararam que lá dentro já não havia nenhum perigo, ela foi liberada a entrar. Enquanto estava andando por alguns cômodos, ela encontrou um cachecol, que no mesmo momento reconheceu. Um cachecol que Karen amava e usava sempre que podia. Logo mais para frente, ela encontrou um filtro de sonhos, algo que a filha dela usava dentro de seu carro, como proteção espiritual. Aquilo foi devastador para ela, pois agora ela sabia que a sua filha estava enterrada naquele terreno, sozinha e no frio. A polícia passou meses tentando achar os corpos, porém, o cadáver de Karen não tinha sido encontrado. Mas Miriam persistiu e pediu para que eles fizessem mais uma busca. E foi nessa última busca que eles encontraram o fêmur de Karen. Com isso, a busca por Karen estava finalmente encerrada. O terceiro ato. Miriam, que por muito tempo estava devastada pelo desaparecimento e posteriormente morte de sua filha, agora estava completamente fria. Ela transformou a sua dor em combustível para continuar encontrando os responsáveis pelo crime. Algumas semanas depois do fechamento que Miriam tanto precisava, ela continuou procurando todos os responsáveis. Meses se passaram e a mãe ainda procurava, até que um nome passou por ela: Henrique Joel Rubio Flores, um rosto que ela reconheceu de uma das fotos que ela já tinha achado. As ações de detetive de Miriam estavam apenas melhorando, pois ela conseguiu rastrear Henrique
até a cidade onde ele morava, chamada Aldama, e sem medo algum, foi visitar a avó de Henrique. Chegando lá, a avó deste homem disse que ele estava arrependido de seu passado e que agora estava frequentando uma igreja, atrás do perdão pelos seus crimes. Isso não comoveu Miriam, que logo depois começou a frequentar a mesma igreja para ficar de olho no homem. Após recolher informação suficiente, ela entregou tudo para a polícia, que no mesmo dia prenderam Henrique e Yoel dentro da própria igreja. A família de Henrique estava dentro da igreja e pediram por misericórdia, no qual Miriam respondeu: "Onde estava a misericórdia quando ele assassinou a minha filha?" Nesse ponto da história, Miriam estava com 56 anos e estava ganhando cada vez mais notoriedade por fazer algo que ninguém tinha coragem para fazer: ir contra um cartel, ainda mais os Losetas. Em suas pesquisas, ela conseguiu encontrar a informação que um dos responsáveis também tinha largado o cartel e voltou para uma antiga profissão, que era vendedor, o que deixou Miriam em alerta para qualquer loja que ela via. Até que em um dia, ela recebeu uma denúncia anônima, e com essa denúncia, ela conseguiu localizar esse homem vendendo óculos em uma loja perto da fronteira do México com os Estados Unidos. Miriam tinha ficado tão conhecida que no momento que o homem a reconheceu, ele saiu correndo. Porém, toda a força de uma mãe determinada fez com que Miriam o pegasse e, enquanto estava segurando uma pistola em suas costas, ela o ameaçou, dizendo para ele não se mexer, até que a polícia chegasse e o prendesse, o que demorou cerca de 1 hora. Até esse ponto, Miriam apenas estava pesquisando e os entregando para a polícia, mas nesse caso, ela não apenas fez isso, ela também enfrentou um dos assassinos de sua filha, chegando até parecer um filme. Mas voltando ao caso, durante os próximos 3 anos, Miriam dedicou a sua vida inteira a encontrar todos os responsáveis pelo sequestro e assassinato de sua tão querida filha, Karen. Nesse período, ela aprendeu diversas novas habilidades, como conseguir identidades falsas, maneiras de modificar seu cabelo e afins. E no final, uma mãe comum conseguiu achar e capturar 10 membros de um dos mais temidos cartéis de sua região. Toda essa história repercutiu por várias cidades, onde Miriam chegou até criar uma comunidade de pais e familiares, que ao invés de correr e se esconder quando um de seus membros fossem sequestrados, eles se levantassem e fossem atrás dos responsáveis e das vítimas. Mas toda essa atenção somada com as 10 apreensões que Miriam tinha sido responsável não pegou bem para o cartel, que de alguma maneira precisava fazer com que Miriam se tornasse um exemplo do que não fazer. Os Losetas mandaram uma mensagem ameaçando Miriam, dizendo que se ela não parasse o que estava fazendo, eles iriam mandar todos os sicários atrás dela. Sicários são os assassinos profissionais que estão dentro do cartel. Mas essa ameaça não amedrontou Miriam, que continuou com as suas ações. Porém, quando 2 prisioneiros escaparam da mesma prisão onde os sequestradores haviam sido presos, Miriam começou a temer pela sua própria vida e pediu para o governo dar proteção a ela. Mas esse pedido foi negado. E foi em 2017 que, por esse pedido ter sido negado, a vida de Miriam chegaria ao fim. Em 10 de maio de 2017, era o Dia das Mães no México, e Miriam estava reunida com a sua família em uma tentativa de comemorar um dia que estava meio triste pela falta que uma de suas filhas fazia quando saiu para fora de casa para pegar algo em seu carro. Nesse momento, ela foi surpreendida por cerca de 3 homens armados que dispararam cerca de 13 vezes na mulher e fugiram. A família que ouviu os tiros saiu correndo para fora e encontraram Miriam desmaiada no chão. A ambulância logo foi acionada. Porém, Miriam Rodrigues e a sua busca por justiça morreram dentro da ambulância, alguns minutos antes de chegar no hospital. Os homens que atiraram e mataram Miriam nunca foram encontrados, mas todo mundo acredita que foram os mesmos homens que fugiram da prisão e, em uma tentativa de se vingarem da mulher, escolheram o dia mais marcante possível, o Dia das Mães. Mesmo que a vida de Miriam tenha tido um final tão trágico, a sua história e o seu nome com certeza irá ficar marcado para o resto da história do México. Pois agora, o povo do México sabe que tem sim o poder para mudar a situação de seu país. E uma mulher que pediu socorro ao governo para que eles a protegessem enquanto ela fazia o trabalho deles, teve o seu pedido negado e com isso a sua morte.
A história de Miriam Rodrigues é um exemplo de coragem e determinação, mas também é um retrato doloroso da realidade enfrentada por muitas famílias no México e em outras partes do mundo. Miriam não era uma policial, uma detetive ou uma figura pública. Era uma mãe que, movida pelo amor e pela justiça, fez o que muitos consideravam impossível. Enfrentou um dos cartéis mais perigosos do país, mesmo sabendo que isso poderia custar sua própria vida. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos como esse. Eu te convido a se inscrever no canal e assistir algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E vamos ficando por aqui. Eu te vejo depois.